mais um episódio do It's All About Him podcast. É tudo sobre ele. Eu sou a Lívia, apresentadora deste podcast, e eu quero te convidar, se você é novo por aqui, a se inscrever neste canal, deixar o seu like. Sim, eu acabei de começar o vídeo, já estou pedindo, né? Quero te agradecer pela sua presença aqui e te convidar, sim, para você estar acompanhando aqui no nosso canal vídeos que temos a proposta de trazer conhecimento de Jesus. O nome, ele não é só um nome, ele é realmente o nosso desejo e a nossa missão, falar sobre ele, tudo sobre ele. E nesse episódio nós vamos dar continuidade à série Pilares da Fé e vamos estar falando sobre a palavra. A palavra, sim, a Bíblia. Eu já quero começar falando esta frase marcante para a gente começar a pensar. A Bíblia é a voz de Deus contando sua própria história. A Bíblia é a voz de Deus contando sua própria história. Este livro contém tudo sobre o nosso Senhor Jesus. É um lugar seguro para nós conhecermos e mergulharmos nele, no Senhor. E eu amo ler livros. Desde a minha adolescência, quando estudava numa escola municipal, eu ia à biblioteca e sempre pegava livros para ler. E como eu ia andando para casa, voltando para casa, indo para a escola e voltando para casa a pé, eu geralmente andava lendo livros. Então vocês podem imaginar quantas vezes que eu bati a minha cabeça em algum poste, eu tropecei, né? Mas graças a Deus, né? Obviamente eu não morri, estou aqui para compartilhar essa história. Claro que naquela época a escolha dos livros que eu pegava como adolescente não eram as melhores escolhas, né? Mas pelo menos já comecei a ter o hábito da leitura, graças a Deus, né? Quando a gente lê um livro, dependendo do gênero daquele livro, a gente começa a adquirir conhecimento específico de um tema ou, como nas autobiografias, conhecer a história daquela pessoa ou do personagem. Porém, ao ler sobre a pessoa, eu não me torno amigo ou íntimo dessa pessoa. Só que com a Bíblia é diferente. Ela é o único livro que quando eu leio, o autor está presente. Sim, ele se assenta junto comigo durante a leitura e ele próprio me ensina as verdades sobre esse livro. E quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. Em João 14, 26, quero abrir aqui e ler. João 14, 26 fala o seguinte: Jesus estava para se entregar na cruz por nós e ele começa a ensinar e a deixar promessas para os discípulos sobre o que aconteceria. E uma das promessas que Jesus disse foi: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele, o Espírito Santo, o Consolador, ele já foi deixado por nós quando Jesus completou a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Ele prometeu e ele deixou o nosso amigo Espírito Santo, esse que nos ensina todas as coisas. E nos lembra, ele nos ensina e nos lembra de tudo quanto Jesus disse. Tudo que está nesta palavra. E é lindo sabermos que ao ler um livro, o autor, ele está junto com a gente. E o convite de Deus para a gente, para nós, sempre foi relacionamento. A leitura bíblica, ela nos leva ao conhecimento de quem Deus é. O Pai, o Filho e o Espírito. E eu quero deixar algo bem claro aqui. A informação sem revelação não traz transformação.
Ler a Bíblia com o intuito de somente adquirir informações sobre este Deus e quem é este Deus, aqui essa palavra revela quem ele é, apenas por ter opiniões ou informações sem a revelação do Espírito Santo, não traz transformação. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo para que eu possa receber dele aquilo que ele deseja me ensinar através da palavra. E eu posso fazer isso através da oração. E é tão simples, não é algo difícil de se fazer ou que você precisa ter um certo background de conhecimento prévio para fazer esse convite. É uma oração simples. Espírito Santo, me ensina sobre Jesus. Se revele a mim. É simplesmente assim, é simples assim. Convidar o autor para que quando a gente possa começar a ler as letras desta palavra, ele nos ensine, ele nos revele aquilo que ele deseja. Me ensina, Espírito Santo, esse é o convite. Eu posso ler livros, eu posso aprender com mestres, eu posso participar de cursos bíblicos, mas nada vai substituir ouvir diretamente dele o que ele tem para me falar. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e eu não falo com meus 2 filhos da mesma forma. Eu não tenho um padrão de linguagem para falar com os 2. Eu não tenho respostas prontas para dar para eles dependendo das perguntas que eles me fizerem. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma necessidade. E quando eu falo com meus filhos, eu falo com cada um da maneira que eu sei que funciona, da maneira que eu sei que eu vou conseguir me comunicar de uma forma saudável com cada um deles. E a mesma coisa é o Senhor. Ele tem algo particular para nos ensinar através da palavra. Ele quer nos direcionar, nos instruir, nos moldar. Olha o que diz o Salmo 119, 130. A revelação das suas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Aos simples, a mim e a você. Esse é o convite do Senhor. Quem aqui já ouviu alguém dizer: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu tenho medo de interpretar errado. Eu acho as palavras muito difíceis, eu não sei por onde começar. Ou quando alguém diz que não gosta de ler, ou então eu começo a ler e acabo dormindo. Quem que nunca ouviu isso de alguém? Eu escuto isso sempre e eu mesma falava isso antigamente. Ou então alguém que já tentou seguir um plano anual de leitura e parou pela metade. Eu acho que todos nós já percorremos esse caminho, certo? A leitura da palavra, assim como todas as outras disciplinas espirituais, ela exige de nós um posicionamento, uma decisão. É uma decisão simples, bem simples. Tudo que a gente precisa fazer é começar. Isso que você ouviu, não estou inventando coisa. Começar. Eu, quando entreguei a minha vida a Jesus em 2001, e eu sempre me esforcei para seguir uma vida de constância, sempre busquei ler a Bíblia. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, a pessoa que me deu, já me deu o conselho, porque a gente está tão acostumado a ouvir, né? Mas o que eu vou fazer com esse livro? Ele é grande, por onde que eu começo? E a gente fica meio perdido. E quem me deu a Bíblia me falou: começa pelos Salmos. E eu fiz. Toda noite, antes de dormir, eu lia um salmo ou 2, não lembro, já faz bastante tempo, né? Tô entregando a minha idade. Esquece essa parte. E eu lia salmos toda noite. Mas tem um ano, mais ou menos, que eu realmente me posicionei intencionalmente a buscar, a ter uma leitura bíblica constante, diária, sem exceções.
E eu comecei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, fui permanecendo. Muitas vezes eu lia e nem recebia assim imediatamente, sabe assim, quando você lê e parece que o versículo pula? Não foi assim no primeiro dia, não foi no segundo dia, mas eu fui permanecendo. Todo dia, quando eu acordava, foi o horário que eu escolhi para mim, que funciona para mim, todos os dias de manhã, eu tiro um momento pela manhã. Primeira coisa, faço meu cafezinho, sento no sofá e vou ler a minha Bíblia. E simplesmente se passou 1 ano e essa disciplina virou um hábito, uma rotina que já faz parte da minha vida, que é inegociável. E eu não vou dizer que é difícil, porque eu não gosto de ficar falando que é difícil, porque eu trabalho, porque eu não tenho tempo, porque, vamos ser sinceros, nós temos tantas outras escolhas que muitas vezes nós precisamos fazer e às vezes a gente tem energia para tantas outras coisas, mas quando se trata das disciplinas espirituais, nós não temos o posicionamento de dizer, eu vou fazer, eu vou me comprometer com a minha vida, com a minha busca a Deus. A gente faz tudo, a gente deixa tudo em dia, tudo redondinho, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, vida social, a gente faz tudo o que a gente precisa fazer, mas geralmente a gente deixa as nossas disciplinas espirituais em último plano. E não deveria ser assim. Deveria ser a primeira opção, a primeira escolha. E quando a gente pensa em Jesus, e quando a gente pensa na forma que Deus, Ele entregou Jesus para morrer por nós, e Ele simplesmente entregou tudo através de Jesus, eu sinceramente, eu fico até com vergonha de dar desculpas para Ele e de ficar dizendo para Ele 1, 2, 3, inúmeras vezes, Senhor, eu não tenho tempo para Ti, eu não posso priorizar o meu relacionamento, o meu conhecimento, a minha busca em saber quem Tu és através da leitura da palavra, da oração e do jejum, que são os pilares principais que sustentam a nossa fé. Sabe o que eu dizia um tempo atrás, gente? Olha só como a gente é cara de pau e com orgulho, tá? Deus pode falar comigo qualquer hora. Eu não acordo de madrugada, Ele não me acorda. Se Ele quiser falar comigo, Ele pode falar comigo qualquer horário. Olha que cara de pau, gente. Era a misericórdia de Deus mesmo, tá? Ele é paciente, o nosso Deus, Ele sabe esperar por nós. Até que um dia eu recebi um convite de uma amiga para a gente começar a orar de madrugada. E nessa época, eu já tinha percebido o Senhor me convidando a fazer novas escolhas. Eu já estava vivendo uma estação da minha vida de intencionalidade na minha busca, na minha vida com Deus, em várias áreas. O Senhor já estava restaurando outras áreas na minha vida. E quando ela me fez esse convite, eu falei, Senhor, eu já fiz tanta besteira, sabe de uma coisa? Eu já tomei tantas decisões erradas, eu tô cansada de conduzir a minha própria vida e toma o controle da minha vida. E realmente eu entreguei e não peguei de volta nada. Então quando essa minha amiga me convidou para orar de madrugada, eu disse sim. Eu fui ousada, eu disse sim. E gente, eu amo dormir. Mas quando eu penso em amar dormir, mas eu penso no amor de Deus para mim, sinceramente, como que eu vou olhar para Jesus e falar para Ele, Senhor, eu não vou orar, eu não vou Te buscar nesse horário de madrugada, porque eu prefiro o meu cobertor quentinho, meu Deus. Ai, Senhor, eu não vou tirar esse tempo para orar, para ler a Bíblia, porque senão eu vou chegar atrasada no trabalho e aí eu vou ficar estressada e é muita coisa que acontece, eu tenho muito sono, eu trabalho muito, eu preciso dormir. Imagina o que Jesus sentiu quando Ele chamou os discípulos para orar.
A palavra de Deus diz que ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era João e Tiago. E ele verbalizou a tristeza e a angústia que ele estava sentindo, porque estava chegando a hora dele ser traído e entregue à morte. Ele orou 3 vezes e ele pediu: Senhor, afaste de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a sua vontade. Ele voltou e ele encontrou aqueles discípulos dormindo e ele os alertou e repreendeu e disse: por favor, ore e vigiem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Aqueles discípulos, eles não conseguiram se manter acordados para orar com Jesus. Como eu poderia virar para Jesus e começar a dar minhas desculpas esfarrapadas? Sinceramente, eu não conseguiria. Como eu poderia? Então, eu aceitei o convite. Na primeira semana não foi fácil. Eu confesso para vocês que eu me mantive acordada até o horário que a gente combinou de começar a orar. E durante a oração foi difícil a primeira vez, a segunda vez foi dando uma melhorada, na terceira, na quarta, cada vez era diferente. E eu confesso que na primeira manhã que eu acordei daquela madrugada, eu acordei parecendo que um caminhão tinha me atropelado. O meu corpo não estava acostumado com aquela rotina. Mas a gente precisa lembrar das palavras de Jesus. E o que Jesus disse: meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu fui continuando e à medida que eu fui fortalecendo o meu espírito, a minha carne ela foi se assentando no devido lugar dela. E aí que tá. Nós colocamos muita energia em mudar o nosso comportamento e nós acabamos falhando sempre. A gente faz lista de que eu vou melhorar nisso, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ter uma vida mais de oração, eu vou ter o meu devocional, é a palavra que a gente geralmente usa, né? E cada um tem uma maneira de fazer, mas nós acabamos invertendo a ordem. Não é que é errado a gente mudar comportamento, mas focar na mudança de mentalidade, nós acabamos invertendo a ordem. A gente foca muito na mudança de mentalidade, na mudança de comportamento, mas a gente muda a ordem. A ordem que Jesus disse é: o espírito está pronto, o espírito precisa estar pronto, ele precisa estar fortalecido, porque a carne é fraca. Quando eu fortaleço o meu espírito na oração, na leitura da palavra, na busca por Deus, em jejum e oração, o resultado é transformação. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Aquilo que nós contemplamos é isso que nós nos tornamos. Aquilo que nós contemplamos é o que nós nos tornamos. Olha o que diz em Salmo 115, de 1 a 18. Salmos 115, de 1 a 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aquilo que nós contemplamos, isso é o que tornamos. Quando nós contemplamos as coisas passageiras, quando nós contemplamos ídolos, quando a nossa confiança está em outros deuses, em outra direção o nosso olhar, e nós não contemplamos quem o Senhor é isso que nós nos tornamos. Nós tornamos
pessoas que parecem com os nossos ídolos. Mas quando eu contemplo o Senhor, eu me torno parecida com Ele. Quando eu olho para Ele, quando eu mergulho em quem Ele é, quando eu descubro quem Ele é através da palavra, eu começo a me tornar parecida com Ele. Eu começo a descobrir quem Ele é e eu acabo aprendendo com Ele, no seu caráter, na sua justiça, na sua santidade, e eu sou transformada a cada encontro. Outra coisa que eu gosto de pensar é que muitas vezes nós queremos entregar ao Senhor algo que não nos custe nada. E uma vida de entrega, uma vida de intimidade, uma vida de profundo conhecimento de quem Deus é, nos relacionando com Ele, vai nos custar algo. Vai custar às vezes o nosso tempo, que hoje é um dos bens mais preciosos que nós temos. Está todo mundo andando com pressa, todo mundo está com pressa, todo mundo está sem tempo, todo mundo tem muitas outras prioridades, muitos compromissos a cumprir. E nós não ofertamos a Deus, aquele que é digno de receber tudo. Nós não conseguimos ofertar a Ele o nosso tempo, nós não conseguimos entregar para Ele algo que nos custe. Olha só o que diz em João 12. Eu vou ler desde do capítulo, do versículo 1. Quando aquela mulher derramou o perfume mais caro, tudo que ela tinha, tudo que ela tinha, custou algo para ela e ela derramou aos pés de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uau! Maria, ela já tinha o costume de se assentar aos pés de Jesus. Maria era aquela que, quando Lázaro morreu, ela estava ali junto com Marta, esperando Jesus vir e fazer o milagre. E ela escolheu estar ouvindo aos pés de Jesus. E neste momento, aqui em Betânia, ela entrega algo que lhe custou. Não adianta, o simples sempre vai dar certo. Muitas vezes nós buscamos fórmulas, nós buscamos caminhos complicados para se achegar a Deus e ao conhecimento profundo de quem Ele é. Nós pagamos cursos, nós entramos em comunidades e não tem nada errado sobre isso, não é esse o meu ponto principal, mas nós deixamos de fazer o simples e insubstituível, que é construir um relacionamento sólido com Deus, um relacionamento íntimo, de um lugar onde não tem mais ninguém, só eu e o meu amado. Esse lugar, ele é insubstituível. E a Bíblia nos convida sempre à simplicidade, que é obedecer à voz de Deus, andar nos seus caminhos, se relacionar com Ele na total dependência do seu guiar, pelo seu Espírito. Olha o que diz em Gálatas 5, versículo 6, se eu não me engano, porque eu não anotei aqui, mas eu posso abrir aqui para a gente conferir. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a
o concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Quando somos guiados pelo Espírito, não mais fazemos as coisas por protocolos, por meras checklists religiosas. Eu orei, acorda de manhã, Senhor, abençoa meu dia, Pai, guarda, me livra do mal, amém. E vai trabalhar, e começa. Não dá tempo de ouvir a voz de Deus, não ouve o que Deus tem para você naquele dia, o pão daquele dia, o vinho daquele dia, a unção para aquele dia. E a gente vai e passa aquele dia correndo. Aí chega em casa cansado, cheio de coisa para fazer. Toma banho, põe criança para dormir. Resolve uma pendência de trabalho. Deita na cama já de pijaminha, quentinho, com a barriga cheia, dente escovado, abre a Bíblia. Gente, é receita para o fracasso, não vai dar certo. Quem é noturno, amém. Quem tem muitas horas aí que não tem sono, que tem energia à noite, glória a Deus por isso. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E muitas vezes a gente vai levando a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus dessa forma. Aí passa a semana inteira nessa correria, chega no domingo na igreja, não consegue se conectar com Deus, se sente perdido, se sente frio, se sente desconexo. Meu Deus, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, fazer boas escolhas, começar a negar a nossa carne e entregar para Ele aquilo que custe algo. Sempre vai custar algo, sempre vai custar. E como eu começo? Começando. Simples assim. Como que eu começo? Começando. Escolhe um horário, cada um tem um melhor momento para começar. De manhã geralmente é o meu melhor momento. Eu sou uma pessoa com personalidade agitada, a minha mente é muito rápida, eu toda a vida estou pensando em alguma coisa. Tenho meus momentos que eu consigo ficar calma, mas de manhã geralmente é o meu melhor momento. É o momento que eu priorizei. Geralmente eu acordo 5h30, algumas vezes eu acordo às 6 horas e eu tiro esse tempo exclusivamente para me ler a palavra. Eu geralmente não trago livros para esse momento, não tenho costume de ler devocional, é uma coisa que não funciona para mim. E deixa eu te falar uma coisa, existe cada devocional lindo hoje, e eu acho lindo a maneira como uma pessoa que acaba de conhecer o Senhor Jesus, é nova convertida, ela recebe um devocional e ela começa a aprender a buscar o Senhor através daquelas palavras guiadas. E eu acho isso a coisa mais linda e é uma ferramenta que Deus tem usado para abençoar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei ali no começo do podcast que eu sou mãe e eu não falo igual com meus filhos. Eu não uso a mesma comunicação que eu uso para o meu filho mais velho, a mesma comunicação que eu uso para o meu filho mais novo. E eu acredito que o Senhor, Ele também tem algo específico para cada um de nós. Essas pessoas usadas por Deus que escrevem esses devocionais cheios da palavra, cheios de revelações, eles também receberam no devocional deles, no momento da intimidade deles. E eles contribuíram para o corpo de Cristo, para o reino de Cristo, essas revelações que eles receberam. E isso é lindo, é lindo. Mas o Senhor deseja revelar para mim, Ele deseja revelar para você as instruções, aquilo que Ele tem específico para cada um de nós. E eu posso te falar uma coisa? Eu não deixaria de receber do Espírito Santo uma palavra específica que Ele tem para mim, para receber do que o outro recebeu. Então eu quero te fazer um convite, mesmo que você seja alguém que está começando a trilhar agora os caminhos do Senhor, ou se você já anda com o Senhor há algum bom tempo, começa a priorizar o seu tempo a sós com o Senhor.
Convida o Espírito Santo para ser o seu mestre. Permaneça. A gente tem muita pressa. Sabe o que é o nosso problema? A gente quer tudo muito rápido. E geralmente essas maneiras de buscar Deus, elas são mais rápidas, porque a gente lê algo que já está pronto. A gente não tem que pensar muito, já está ali. E aquelas palavras nos abençoam e a gente vai seguindo a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente acaba fazendo da Bíblia aquele cookie fortune. Não sei se vocês conhecem aquele biscoitinho da sorte, da comida chinesa. E nós precisamos começar a ensinar a nossa alma a esperar, a ser paciente. Porque para ser guiado por Deus, para começar a trilhar um caminho de revelações, isso não vai acontecer em uma semana, em 15 dias, de um dia para o outro. O Senhor, Ele é paciente, Ele é misericordioso e Ele também nos espera, mas nós também precisamos ensinar a nossa alma a meditar na palavra. A nossa cultura ocidental, ela não tem o costume de usar a meditação, porque até mesmo muitas pessoas pensam que a meditação ela é coisa da nova era, é coisa de misticismo. Mas olha o que a palavra meditação significa na sua etimologia. A etimologia é o estudo da origem das palavras e de como seus significados evoluíram ao longo do tempo. Quando conhecemos a etimologia de uma palavra, conseguimos compreender sua profundidade e o sentido original que ela carrega. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra meditação. A palavra meditação, ela vem do latim meditatio, que significa pensar profundamente sobre algo, refletir, considerar com atenção. Essa palavra está relacionada ao verbo meditare, que quer dizer ponderar, ensaiar mentalmente ou preparar-se. Ou seja, meditar é ocupar a mente com algo de forma intencional, profunda e contínua. Meditar é ocupar a mente com algo de forma intencional, profunda e contínua. Na Bíblia, especialmente nos Salmos, nós vemos a meditação como uma prática comum entre os que buscavam a Deus. Davi e outros salmistas, eles nos mostram que meditar na palavra era parte do relacionamento com Deus. Olha o que diz em Salmos 1, versículo 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Olha o que diz em Salmo 63, versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Durante as vigílias da noite. Salmo 119, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Outra coisa que eu preciso falar, que é muito importante, a inteligência artificial. Nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo onde a tecnologia ela é uma bênção quando usada com sabedoria. Mas eu me entristeço, meu coração dói quando eu vejo, e esses dias, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu vi um vídeo de uma moça e ela ensinava outras meninas a fazer o devocional via ChatGPT. E eu vou te dizer uma coisa, eu uso o site GPT para fazer pesquisas, inclusive essa parte que eu li para vocês da etimologia da palavra meditação, eu fiz via site GPT. Como a gente fazia no Google antigamente, né? É uma maneira mais rápida da gente fazer pesquisas. Muitas vezes eu não lembro qual é a referência daquele versículo que eu conheço, se ele não está marcado aqui na minha Bíblia, ou dependendo do lugar que eu esteja e eu não tenho a minha Bíblia junto comigo, eu vou ali no Google,
e coloco o pedacinho do versículo e o Google me lembra qual é a referência bíblica, onde está esse versículo na Bíblia. Eu uso o site GPT para fazer correções de textos que muitas vezes eu escrevo e eu quero que seja corrigida a ortografia, a parte gramatical. Eu sempre faço, mas pedir o site GPT para fazer um devocional pronto, eu quero até me aprofundar nisso um pouquinho para que vocês não me entendam mal. Tudo que nós substituímos, tudo que nós colocamos no lugar da voz de Deus como primazia é pecado. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Nós hoje relativizamos a verdade e isso é muito perigoso. O que é relativizar? É quando a gente começa a dar desculpas, a gente pega aquela verdade junta com essa outra e a gente começa a relativizar. Não, que exagero! Quem hoje não souber usar essas ferramentas para abençoar, para ser abençoado, vai ficar para trás, vai ficar atrasado. Ai, que ignorância! Deixa eu te falar uma coisa. Todo atalho para se chegar a Deus, biblicamente, é considerado ídolos. Todo atalho, todo atalho. Como que eu ousaria trocar a voz do Espírito Santo por uma máquina? Jamais, jamais. Não escolha este caminho. Leia a Bíblia contemplando cada palavra. Leia a Bíblia com uma postura de receber. Leia a Bíblia com uma postura de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser ensinado por Ele, de receber dEle. Mesmo que isso demore, mesmo que isso custe o teu tempo, esse é o convite para o Senhor. Não leia a Bíblia tentando entender tudo, não leia a Bíblia procurando você naquelas páginas. Leia a Bíblia procurando por Ele, dependa dEle, dependa do Espírito Santo para aprender. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Olha o que diz em Salmo 119, versículo 18. Aliás, eu te convido ao final desse podcast, eu vou te dar uma tarefinha. Tira um tempinho e leia o Salmo 119 inteiro. Ele é o salmo maior. De todos os livros dos Salmos, ele é o maior. Mas vai valer a pena cada minuto. E eu já te digo de antemão, se você é novo na fé e não tem o costume de ler a Bíblia sempre, e até sim fala, né, que tem dificuldade de entender, as palavras desse salmo, elas são bem pontuais, elas são muito claras, simples. Procura uma versão bíblica. Hoje a gente tem aplicativos de Bíblia. Eu uso o aplicativo YouVersion, ele é grátis, ele é gratuito. Ele tem inúmeras versões de traduções bíblicas. E hoje nós temos algumas traduções, pelo menos para você começar, compare, vai numa tradução, depois tenta outra, para que você tenha facilidade de entender a linguagem. Mas olha o que diz em Salmo 119, 18. Eu até já tinha anotado aqui. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvende os meus olhos, desvenda, Senhor, os meus olhos. Para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu quero ler um texto. Quero tirar um tempinho para ler esse texto que está em 2 Reis 6, de 8 a 23. Olha isso, gente. Eu simplesmente amo a Bíblia. Como eu tenho aprendido nesse 1 ano de leitura bíblica, como o Espírito Santo tem me ensinado. Olha isso, gente. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com seus oficiais e comandantes e disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel mandou soldados para investigar se realmente as tropas do rei da Síria estavam no lugar que o homem de Deus havia indicado, e viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota, e isso aconteceu diversas vezes.
O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou: como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? Não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto. Vejam isso. A Bíblia é assim, meu Deus. Então o rei ordenou: vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. Vai vendo. A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Era o Geazi. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou. Olha essa parte, gente. Ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor: faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, o Senhor, respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e lhe disse: prestem atenção, vocês tomaram o caminho errado e nem é esta a cidade que vocês procuram. Venham comigo e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Ai, eu fico maluca. Assim que chegaram a Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abra agora os olhos de todos os soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria, a capital de Israel. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, perguntou a Eliseu: ó meu pai, devo matar todos agora? Devo matá-los? De maneira alguma, respondeu Eliseu. Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com a espada e o arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água, para matar a sede deles, e água para matar a sede deles. Depois deixe que eles voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para suas terras, para o seu rei. Assim as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir a terra de Israel. Eu me emociono porque a palavra de Deus ela é linda. Ela tem estratégias, ela nos ensina estratégias de guerra. Este homem orou e ele pediu que os olhos daqueles soldados fossem cegados, que eles tivessem uma cegueira, que eles não vissem. Por causa da oração de Eliseu, por causa que Deus desvendou, o Espírito Santo abriu os olhos do ajudante dele, que Eliseu já via, e Eliseu viu o mundo espiritual. Ele sabia o que estava acontecendo, ele entendia como o mundo espiritual funcionava, como as coisas eram, como Deus agia. E ele só sabia disso porque ele se relacionava com o Espírito Santo. Ele ouvia diretamente de Deus as instruções que ele precisava para vencer as guerras que ele enfrentava, para entregar palavras a reis, a poderosos. E não é diferente hoje no nosso dia a dia. Hoje nós não temos esse tipo de guerra para ir lutar, mas as nossas guerras são diárias. Nós temos guerras todos os dias para enfrentar.
Nós temos decisões que nós precisamos de sabedoria, discernimento. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para entender o que a palavra nos instrui para cada momento da nossa vida. A maneira como nós precisamos nos relacionar com o nosso marido, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, para cumprir o chamado que o Senhor tem individual para a vida de cada um. Hoje nós precisamos que o Senhor nos abra os nossos olhos. E olha o que diz em Gênesis, eu não anotei aqui, mas ali nos primeiros capítulos de Gênesis, do capítulo 1 até o 3, fala sobre a criação do mundo, como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem e a mulher, e também da queda. E quando Adão e Eva, eles pecaram, a palavra de Deus fala que os olhos deles foram abertos para o conhecimento do bem e do mal. E eles se viram nus. Eles foram expulsos do jardim. E o lugar do relacionamento, eles foram expulsos do jardim e perderam o lugar de relacionamento direto com o Criador. Hoje, por causa do pecado, da queda, dessa separação que nós tínhamos, um relacionamento direto com o Criador, nós precisamos que os nossos olhos estejam abertos para contemplar o Senhor. Porque o pecado, ele abriu os nossos olhos e fez separação, ele abriu os nossos olhos para aquilo que Deus não desejava que nós víssemos. E hoje nós precisamos também pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver. Olha o que Jó disse no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero ver, eu quero aprender. Eu não quero depender do meu próprio entendimento. Eu não quero ouvir falar de Deus da boca de outras pessoas. Eu não quero conhecê-lo porque alguém me contou sobre ele, mas eu quero estar perto dele. Eu quero conhecê-lo como ele é, como ele deseja se revelar para mim. E eu dependo dele para isso. Eu dependo dele para isso. O Salmo 119, para a gente finalizar a nossa leitura e o nosso estudo hoje. E eu espero de todo o meu coração que cada palavra compartilhada aqui possa gerar no seu coração o desejo de descobrir quem é este Deus, quem é o Deus da Bíblia, como eu posso aprofundar a minha vida, a minha intimidade com Deus, a minha vida espiritual, como eu posso me aprofundar em conhecê-lo mais de perto. E esse convite é a oração, é a leitura da palavra e é o jejum. E no Salmo 119, versículo 1, fala o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os seus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Eu te faço um convite, leia o Salmo 119. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, que o Senhor vai começar a gerar no seu coração fome e sede pelo conhecimento da profundidade de quem Deus é. Ele deseja se revelar a você. Ele deseja falar com você como filho. Como filho. E para finalizar, eu quero ler 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. O livro de Timóteo é escondidinho aqui, que ele é um livro pequenininho. Gálatas, Timóteo são
livros que é um pouquinho mais difícil pra gente encontrar, né? Que são livros fininhos, pequenininhos. A gente tem que cantar aquela musiquinha da Ana Paula Valadão das crianças, sabe? Com a ordem dos livros, que acho que vai ajudar, pelo menos eu. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu preciso da palavra para estar habilitada para toda boa obra. A palavra, ela é inspirada por Deus. Esta palavra é a voz de Deus contando a sua própria história. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, correção, educação na justiça. A minha justiça, a minha opinião, não. A justiça de Deus, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para tudo que Ele nos convida a viver. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui até o final desse episódio e eu desejo de todo o meu coração que você comece a trilhar este caminho de busca mais profunda, que você comece a buscar do Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o teu desejo para a minha vida devocional? Qual é o teu desejo para a minha vida diária? Como que o Senhor deseja que eu te busque? E eu tenho certeza que Ele vai te instruir. Você não vai precisar copiar o modelo da Lívia, o modelo de qualquer outra pessoa, mas Ele vai fazer um modelo, um convite personalizado para a sua busca, para a sua caminhada junto com Ele. Eu creio nisso de todo o meu coração. Comece, apenas comece. Não deixe para depois. Entregue para Ele o melhor que você tem. Entregue para Ele algo que custe. Entregue para Ele o seu tempo. Mesmo que seja apenas 15 minutos todo dia, mas 15 minutos ali, completamente desconectado de qualquer outra coisa. É difícil no começo. A mente da gente, ela não está acostumada a parar. A gente anda sempre com muita pressa. Mas eu sei que se você permanecer, se você tiver paciência em esperar, a ensinar a sua alma, a começar a ter uma postura de coração de espera. Muitas vezes eu vou orar e eu falo, Senhor, eu vou esperar. Porque nem sempre o Senhor vem de uma vez. E isso é bom, porque o Senhor está ensinando o nosso coração a depender dEle, a esperar nele. Muitas vezes a minha oração é, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. E ela é simples. Esse é o convite do Senhor para nós. Que o pilar da sua fé, que você construa mais um tijolinho nessa construção da nossa vida com Deus, na nossa busca e espera por Ele. Nós somos a sua noiva e nós precisamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Que você possa compartilhar esse episódio com amigos, familiares. Deixe o seu like, deixe um comentário se esse episódio te abençoou, porque fazendo isso você vai nos ajudar a que este vídeo chegue a mais pessoas. Em nome de Jesus, eu amo vocês. Até o próximo episódio.